Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de lições bíblicas, que é até o confins da terra, que fala sobre missões. E hoje nós estudaremos a lição 13, que tem como título Propósito de Missões. Mas antes de darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado por nossas vidas, Senhor. Obrigado porque tu tem nos abençoado, tem nos guardado e livrado de todo o mal. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos agora, Senhor, que o Senhor abençoe esses momentos, abençoe cada pessoa que vai assistir, Senhor, através das redes sociais, esse estudo, Pai, que o Senhor possa fazer compreender, possa, Senhor, despertar em cada uma pessoa esse sentido de fazer missões, de colaborar com as missões, de sermos úteis na tua obra, Senhor, e que o Senhor possa nos abençoar cada dia. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início ao nosso estudo. E hoje nós vamos falar sobre o propósito de missões. E temos como introdução a Igreja de Cristo, que em virtude de sua natureza e vocação, é a agência evangelizadora e missionária por excelência. Desde a sua fundação no dia do Pentecoste, ela é conhecida até hoje e, antes de tudo, pelo seu amor às almas perdidas. A Igreja do Senhor tem uma missão social e educativa para cumprir neste mundo, só que a sua missão principal sempre será a evangelização. Sabemos que, então, que a ação missionária tem como objetivo fazer discípulos, sendo que a principal ferramenta para este mister é o Evangelho. A Igreja de Cristo tem um nobre propósito a desempenhar neste mundo, programar a mensagem de salvação até que Jesus volte. Essa é a suprema missão da Igreja. O propósito fundamental da Igreja é cumprir cabalmente a ordenança de Cristo, a saber, a grande comissão. Está lá em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 e 20, e Marcos, capítulo 16, versículo 15. A Igreja não pode ignorar as exigências da grande comissão, que consiste em levar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, melhor dizendo, a todas as pessoas, em todo o tempo, em todo lugar, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 14. A evangelização do mundo é o dever maior da Igreja, o seu cumprimento é o dever de todos. Então, nos tempos em que vivemos, a Igreja de Cristo, direta ou indiretamente, é pressionada a renunciar à sua missão primária. Entretanto, a vontade de Deus é que mantenhamos firme na missão de proclamar Cristo, principalmente em lugar que ele não foi anunciado. Mesmo em tempo de tentação, dificuldade, perseguições, o Evangelho do Reino será pregado e propagado, e irá abrir o seu caminho em meio a maior oposição. Embora os inimigos da Igreja se acalorem e o amor de muitos dos seus amigos se esfrie, assim o Evangelho será pregado. O mesmo então, quanto muitos caíram pela espada e pelo fogo, e muito agirem malvadamente e forem corrompidos por atulações, aqueles que realmente conhecem ao seu Deus serão fortalecidos para realizar maiores proezas, instruindo a muitos. Qual é a diferença entre evangelizações e missões? Bom, a ação missionária tem como objetivo fazer discípulos, sendo que a principal ferramenta para este misto é o Evangelho. Evangelização é o ato de proclamar as boas novas de Deus à humanidade,
A versão grega do Antigo Testamento traduz o termo hebraico pesorai por evangelion. O termo é derivado da raiz de pesar. No sentido profano, significa proclamar uma notícia de alegria. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 20, 25 e 27. E 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Quando usamos no contexto religioso, o termo significa salvação vindoura, época da salvação, que terá início o fim dos tempos. O mensageiro das novas de alegria anuncia a vinda da salvação, e ele mesmo traduz seu início, conforme Isaías 52, versículos 7 a 10, que diz: quão são suaves sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina, eis a voz do teu atalaia. Eles alcançam a voz, justamente exultam, porque o olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai justamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém, o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então a gente tem que ir lá, isso está na obra Manual de Missões, e o pastor Oséias Macedo de Paula, para facilitar o seu estudo, segundo ele, apresenta uma diferença básica entre evangelização e missões, na seguinte forma: a evangelização é a pregação do evangelho dentro da cultura ou região onde vive o obreiro, ao passo que a missões é a programação do evangelho numa cultura ou país grupo étnico estranho ao obreiro cristão. O autor faz questão de salientar que, para Cristo, a missão da igreja é evangelizar tanto os nacionais quanto os estrangeiros, o que pode se chamar de evangelização de missões nacionais e missões como missões transculturais, conforme Tito 2, versículo 1 e 2 Pedro 3, versículo 9. Diante desta afirmativa, o autor define missões como sendo o envio de pessoas capacitadas por Deus e pela igreja a lugares que se acham fora do alcance da igreja local, com o objetivo de evangelizar e discipular, estabelecendo e formando igrejas que possam estimular suas comunidades em outras culturas ou nações até os confins da terra, para a glória do Senhor, conforme Atos, capítulo 1, versículo 8. Os confins da terra são os lugares mais longínquos em relação a Jerusalém, onde se originou o Evangelho. As demais nações ao redor do mundo são os confins da terra. A missão e a atividade de Deus no mundo, Deus não é outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Ele age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliar o mundo consigo mesmo, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A igreja, como povo de Deus, surge dessa missão e participa dela. Ela é, na verdade, o resultado, co-protagonista da missão de Deus. A igreja nasce, mantém-se, transforma-se pela ação de Deus no mundo. E dessa missão ele participa. Aí podemos destacar aí no item 1 o alvo da obra missionária, que divide o fundamento da realidade salvística. Numa leitura atenta ao livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, no capítulo 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. E cantava um novo cântico, dizendo: dignos é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo e língua e povo e nações. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Este é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Neste sentido, anunciar essa realidade salvística para todo ser humano é o alvo sublime da nossa missão. Da leitura desses textos bíblicos, prende-se todos os crentes que estiverem comprometidos com a causa missionária. Poderão dizer com alegria e toda a convicção que essa é a sua missão e que esse é o seu alvo final. Já no número 2, que é outra característica, é um propósito global. Em Mateus 28, capítulo 28, versículos 18 e 20, a palavra, entre aspas, toda, fecha aspas, traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de toda essa etnia e o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho responsabiliza-nos como parte integrante deste poderoso e grandioso projeto de Deus. A obra missionária, entre aspas, porque se anuncia o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois é imposta essa obrigação, e aí de mim, se não anunciar o Evangelho. Fecha aspas. Isso o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, versículo 16. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é de proclamar o Evangelho a todos os povos. Infelizmente, não podemos ignorar que sempre existiram pessoas que ingressaram na obra do Senhor por motivos equivocados. Não tem sido diferente na obra missionária. Por exemplo, entre aspas, porque Demas me desamparou, amado, o presente século, e foi para Tessalônica, conforme lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Demais é mencionado com a honra em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Mas nada mais se sabe dele, além de era inicialmente um amigo e companheiro no trabalho do apóstolo Paulo, mas que, sob a influência de um desejo de viver, depois o abandonou, até em circunstância que precisava muito da presença de um amigo. Como exemplo de motivação equivocada, se torna um missionário, que quer e aponta alguns deles. O desejo de ser admirado e louvado por todos, e a busca por autorrealização sem levar em consideração o esvaziar de si mesmo, conforme Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. Já temos a busca por aventura e excitação. Já em ambição em expandir a glória e influência de uma igreja ou denominação em particular, ou mesmo de um país. Já tem a fuga das situações desagradáveis do lar e a esperança do sucesso profissional após um curto período de serviço missionário, e a culpa e o anseio pela paz com Deus por motivo de serviço missionário. O real propósito de missões passa em seu quarto motivo que aprendemos na Palavra de Deus, do qual não aplicamos no coração e mente dos crentes pela ação direta do Espírito Santo, como ensina Roger Clement, obra citada. O primeiro motivo diz respeito ao desejo que Deus seja adorado e a sua glória é conhecida entre todos os povos da terra. O segundo motivo refere-se ao desejo de obedecer a Ele por amor à gratidão por meio de um cumprimento da comissão de Cristo. Ide, ensinai todas as nações. Está lá em Mateus 28, versículo 19. O terceiro motivo está relacionado ao desejo ardente de usar todos os meios legítimos para salvar os perdidos e ganhar não os crentes para a fé em Cristo, conforme 1 Coríntios 9, versículos 19 a 22. E o quarto motivo
por sua vez, é a preocupação que a igreja cresça e multiplique-se, de que o reino de Deus seja estendido por meio da palavra de ações, que proclamam a compaixão de justiça de Cristo e o mundo de sofrimento de injustiça. A tarefa de alcançar os perdidos é urgentíssima, tá? Nesse tempo em que a fé do mundo está arrefecendo, urge acurarmos nossa percepção sobre a necessidade que a igreja tem em relação à urgência de alcançar os perdidos. Isso somente é possível se conhecermos o que a palavra de Deus ensina sobre o destino eterno do homem sem Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que se dizem religiosas, inclusive no meio cristão, e que não acreditam em um Deus tão amoroso e cheio de compaixão e misericórdia. Condenaria alguém no inferno, que é o muito pensamento de todos. Acha porque Deus tão amoroso e cheio de compaixão e misericórdia, não condenaria alguém ao inferno. Desculpem. Por rejeitar a Cristo como seu Salvador. Isso aí tem um americano, Melvin Liren Rothens, missionário americano e missionário logos pentecostal, diretor do campo dos missionários da Igreja Assembleia de Deus, na América Latina e no Caribe, professor de missões e seminário teológico da Assembleia de Deus em Springfield, Missouri, no seu livro A Igreja, sua teologia e missões. Diz o seguinte: se o pagão não está realmente perdido e sem Cristo, ele de alguma maneira consegue chegar ao céu sem aceitar Cristo. Se o pecador for considerado um elemento residual, resultante de instinto animal, tido como ancestrais do homem que não fruto da rebelião deste contra Deus. Se o inferno ocorre nesta vida, ao invés de ser uma realidade após a morte, e se o pagão já pertence ao reino de Deus, e seu culto pagão é um meio de Deus preparar o paganismo para o futuro reino de Deus, ao invés de ser idolatria e culto demoníaco, sob julgamento divino, se algum dia somente porque Deus é amor e o homem por acaso se achar na glória, tem ou não o recebido como seu Salvador. Então, por que processar na obra missionária? Todos esses conceitos extinguem o fervor do evangélico da igreja no cumprimento das suas missões. Quer dizer, não é verdade que Deus é amoroso, Deus é misericordioso, que aqueles que não aceitarem Jesus vão ser salvos. Na verdade, eles não vão ser. Um dia Deus julgará todos os povos, todas as pessoas. Aqueles que creram, que rejeitaram o mundo para seguir a Cristo, que fizeram a vontade de Deus, esses sim serão salvos. Aqueles que não fizeram, mas viveram sua própria vontade, apenas como os religiosos, eles não vão ser salvos. Na verdade, você tem que obedecer à palavra de Deus, você tem que crer que Jesus é o seu Salvador, o Senhor, que Deus enviou seu Filho, que morresse na cruz por nós, e Ele é o único que pode nos perdoar através do seu sangue vertido na cruz. Então, nós temos que crer nisso para sermos salvos. E temos que pregar o Evangelho, que é a responsabilidade de todo cristão. E qual é a nossa disposição? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução desta ordenança? Como está lá, entre aspas, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim, conforme Mateus 24, versículo 14. O fim virá somente depois que o Evangelho do Reino for devidamente pregado a todo o mundo. O Evangelho do Reino é o Evangelho pregado no poder e justiça do Espírito Santo e acompanhado dos sinais principais do Evangelho. Deve ter de cada crente ser fiel a alcançar todo o mundo, até que o Senhor Jesus volte para levar a sua igreja aos céus, conforme João 14, versículo 3 e 1 Tessalonicenses
capítulo 4, versículo 13. À luz dessa grande urgência evangélica, é que temos feito em prol do reino de Deus, conforme Eclesiastes 9:10, 2 Coríntios 5:10 e Apocalipse 22:12. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? É uma pergunta. Se temos formado obreiros feitos para cumprir a grande comissão, e os jovens crentes, eles exercem grande urgência neste trabalho, conforme João 4, versículo 35, estamos prontos a dar vida por essa grande obra? A principal preocupação de Paulo não era preservar a própria vida. O mais importante para ele era cumprir o ministério para o qual Deus havia o chamado. Seja qual for o fim em vista, temos que ser tratando do sacrifício da sua vida. E ele, com alegria, iria até o fim de sua carreira com essa confiança. Cristo será tanto para como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Isso é a palavra do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1, versículo 20. Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atendeu o apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes, e se os crentes não dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não recebeu o Evangelho, nessa dispensação da graça haverá um duro juízo contra os negligentes. Pois falo, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa, para tal sustento no seu tempo? Bem-aventurado aquele servo do Senhor, quanto vier achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens, porém ele é aquele mau servo de ser consigo. O meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor naquele servo num dia e que não espera, e a hora que ele não sabe, e separá-la e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso está lá em Mateus capítulo 24, do 45 a 51, versículo, né? Então, isso mostra que a gente tem que estar preparado e, se possivelmente estarmos, se não estivermos fazendo missões, mas estarmos em orações pelos missionários e aqueles que praticam as missões. Veja também que nos ensina Jesus em Mateus 25, versículo 14 a 30, sobre a parábola dos 10 talentos, já no comentário pentecostal do Novo Testamento, em que encontramos a seguinte narrativa. Jesus continua falando sobre a demora de sua vinda e a necessidade de fazer sua vontade. O paralelo de Lucas resiste especificamente à razão de Jesus ter encontrado a parábola. As pessoas cuidavam de logo se havia se manifestar o reino de Deus, conforme Lucas 19:11. Na versão de Lucas, é um nobre que parte de viagem para tomar posse no reino, conforme Lucas capítulo 19, versículo 11 a 27. A inspiração para esta parábola pode ter surgido quando Arquelau, filho de Herodes, o Grande, foi para Roma, recebeu o reino de Judá. A palavra grega talanto, usada somente por Mateus, é uma moeda de alto valor, dependendo do metal ao qual é feito, em contraste com a palavra MNA, que Lucas usa, no qual tinha consideravelmente menor valor, conforme Lucas 19, versículo 13. Em certo ponto, um talento era igual a 6.000 denários, sendo o valor de um denário o salário de um dia para os trabalhadores. Você pode ver isso lá em Mateus 18, versículo 23 a 21. Em nosso idioma, usamos a palavra talento para nos referirmos à habilidade que as pessoas tenham
sentido esse proveniente desta palavra. Emprestar dinheiro para ganhar juro, enterrar tesouro de moeda, era prática comum nessa época. Quando o nobre voltar à casa do seu servo, trata de senhor. Para os leitores de Mateus, conotava a divindade de Jesus, embora todos os crentes chamem de senhor. Nem todos são servos fiéis. Todos aqueles que trabalham viamente no negócio do reino é aprovado e convidado a entrar no gozo do seu senhor, conforme Mateus 25, versículo 21 a 23. O servo fiel afirma que sua inação é resultado de medo do Senhor e que teria ficado bravo se o servo tivesse investido o dinheiro no empreendimento improdutivo. Em vez de arriscar a perder, ele enterra o tesouro como garantia. Mas ele se condena com a própria palavra. O Senhor chama de mau negligente servo, conforme Mateus 25, versículo 26. Fazer o trabalho do reino obtém uma abundância em consumação do tempo do fim. O mesmo tempo que a negligência ou a preguiça é recompensada com a danação eterna, entendeu? Jesus ensinou que a prática da justiça e do perdão gracioso de Deus são indispensáveis para a salvação última, pois não é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo, tá? Isso é a palavra de apóstolo Paulo, nessa frase, pois me imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. Isso está lá em 1 Coríntios 9,16. Ele não escolheu pregar o evangelho, mas deve fazê-lo conforme chamados divinos no momento da sua conversão no caminho de Damasco, conforme lá Atos 9, versículo 16 e no versículo 15, e depois no versículo 22 e 21. Por essa razão, ele tinha consciência de não pretender nenhum mérito particular por pregar o evangelho. Ninguém merece crédito quem faz sua obrigação. Ele havia sido um vaso escolhido para levar o nome de Cristo diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, conforme Atos 9, versículo 15. E havia sido separado pelo Espírito Santo para esse trabalho especial. Portanto, seria impossível fazer outra coisa, senão ser pregar o Evangelho sem se rebelar diretamente com Deus, conforme Romanos 1, 14 e Gálatas 1, versículo 15. Pregar era a própria vida de Paulo. Ele não podia parar de fazê-lo, da mesma forma que não podia parar de respirar. A palavra imposta significa fortemente impulsionado. Assim, pregar era uma função que ele foi forçado a executar. A expressão que fala, abre aspas, ai de mim e não pregar o evangelho, fecha aspas, tem dois sentidos, claro. A primeira, obrigação, e a segunda, punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incite privilégio, pois é a partir de que Cristo fez por nós. Neste sentido, é um ato de obediência a Deus. Essa obrigação também pesa sobre todas as pessoas que tiveram experiência do poder do evangelho na vida. Todos nós sabemos que nem todos os crentes foram chamados para o ministério, como foi o apóstolo Paulo. Entretanto, nenhum de nós está isento de dever se tornar conhecida a palavra salvadora oferecida por Deus a todas as pessoas. Quer dizer, ai de mim, entre aspas, né? Abre aspas, se não pregar o evangelho, fecha aspas. Essa foi a palavra do apóstolo Paulo. A palavra que é traduzida por ai é a palavra grega uai, que expressa dor ou lamento quando usada por uma exclamação. A forma substantivada significa calamidade. O que Paulo queria dizer aqui, muito provavelmente, era primeiro, uma tristeza íntima sentida por alguém infiel entre grande graça e comissão nos sentimentos de autorreprovação. Número 2. Além disso, ele quis dar a entender que o Senhor também desaprova essa atitude, resultando uma grande tristeza para o apóstolo. Terceiro,
Mas não havia que duvidar, que ele também indica que ele sobreviveria ao severo julgamento, se ele tivesse desobedecido essa comissão. Essa desobediência provavelmente teria incluído a recusa de vir a Cristo. Em primeiro lugar, prosseguindo ele na sua carreira de assolador e destruidor da Igreja de Cristo. E se, porventura, ele tivesse recusado a vir a Cristo e aceitar sua comissão para o serviço cristão, receberia severo julgamento, que está lá em 2 Coríntios 5, versículo 10. Ora, pregar o Evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Então, nós podemos concluir que há um propósito divino quanto proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar um milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado que o Senhor Jesus vê as nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. E o propósito de Deus é, portanto, anunciar o Evangelho a todos, para que todo pecador, por toda a igreja, em todo o mundo, esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Então, repetindo, esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Então, irmãos, nós terminamos aqui mais essa aula, é a lição 13, que é o propósito das missões, e nós temos que ver que esse propósito é para todos nós. Então, nós agradecemos a Deus, por mais essa aula, e domingo que vem nós vamos entrar na última lição, que é o último domingo do mês. Mas para terminarmos, nós não poderíamos deixar de orar a Deus e pedindo a sua bênção. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa lição. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Eu quero abençoar cada um que está assistindo, Senhor, essa aula. Eu quero abençoar cada família, cada lar. Se porventura tiver tristeza, depressão, enfermidade, que o Senhor possa, com a sua infinita graça, Senhor, a tua misericórdia que dura para sempre, Senhor, possa estar abençoando esse irmão, essa irmã, e que possa ser abençoado, Pai. Dê um domingo de bênção, de paz, abençoe cada família, cada lar, abençoe esse dia que é festa de Natal, no qual comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, e que possa haver amor nos lares, possa haver paz, alegria, Senhor, possa haver perdão, Senhor, e que, Senhor, nós possamos ser um dia abençoado, aqueles que vão participar na tua igreja, no culto, no te louvor, te adoração, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, e que a cada família seja abençoada. Dê uma semana de bênção, de paz, e abençoe, até nós estarmos no próximo domingo, reunidos, Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar com todas essas lições, Pai. Muito obrigado, e nós te louvamos e te agradecemos. E eu espero que todos os irmãos que estão assistindo venham também assistir a nossa última lição, na lição 14, que vai falar missões e a volta do Senhor Jesus, que é muito importante. Então, que fiquem com a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém.